Vivíamos na riqueza e vocês na pobreza. Exatamente por isso a minha morte foi de certeza. Um dia eu já usei uma coroa como essa. Hoje, ela já não mais me interessa. Por isso não cumpri minha promessa. Desengonçado, indeciso, fechado e mal-humorado. Palavras que resumem minha personalidade. Gostaria de ser como um deus adorado, mas não era bem tratado pela comunidade. Morava numa cor de luxo, o lucro dos impostos possuía. Alguns me consideravam um frouxo, mas eu me considero uma relíquia. Eu sempre tentei ser bem intencionado, mas fui mal aconselhado. Enviei navios e tropas para a Revolução Americana, mas por pedir conselhos fui humilhado, e isso eu não achei nada bacana. Casei-me aos 16 anos. Na época eu era um adolescente que arrasava. Recebi minha coroa aos 20 anos. E minha esposa se chamava Maria Antonieta Josefa Joana von Habsburg Lorena. Era assim que me chamavam, mas para todos eu era morena, que era casada com o rei que cismava. Casei-me com 14 anos, com o herdeiro do trono da França. Durante a época da Revolução não casei muitos anos, mas depois veio minhas lembranças. No início do meu reinado era amada e admirada pelo povo da França, mas depois de um tempo tudo que foi originado começou a ficar sem esperanças. Todos me consideravam arrogante, egoísta, ingênua e fútil, e exatamente por isso me davam uma visão de que eu não era útil. Vivia dos gastos da luxúria, então com toda a minha fúria apenas digo, quem não tem pão, que coma brioches. A comunidade da França era dividida em 3 estados, então vou citar algumas lembranças, mas não vamos nos esquecer que um deles eram os coitados. O primeiro estado era representado pelo clero, podiam não ser aliados, mas eu os considero. Não pagávamos impostos, éramos importantes, éramos expostos, não éramos brilhantes. Podíamos exercer cargos políticos, recebíamos pensões do Estado. Podíamos ser simpáticos, mas não éramos aliados. Éramos em padres, abades, monges e bispos. A comunidade na Assembleia tinha vários campos, mas não chegava a ser grande como uma plateia. Mas a questão é, éramos capazes, tínhamos fé, então por que não ser felizes? Éramos os nobres, tínhamos posses de terras, éramos diferentes dos pobres, isso poderia causar guerras. Junto com o clero não pagávamos impostos, tínhamos acesso aos atos do governo, até sermos depostos. Mas nosso governo não foi eterno. Éramos a corte, morávamos no palácio, nosso poder era muito forte, devido a isso nossa vida era muito fácil. Nobreza de toga e providencial. A de toga os títulos compravam, mas a providencial tinha muito potencial, e todos que tinham poder nos cercavam. Não somos importantes. Nosso dinheiro não basta para sobreviver. Éramos tratados como ignorantes, mas por isso minha vida vou escrever. Éramos mais conhecidos como o povo, que pagava todos os impostos. Em nossa casa não havia nada novo. Por isso éramos do lado oposto. Camponeses, burgueses e trabalhadores, 3 cargos definidos. Por sermos pobres, não éramos consumidores, mas ao contrário de muitos, nós éramos unidos. Éramos 98% da população, e apesar de não ter impressão, e pior de tudo, apesar de não ter impressão, nenhum de nós era sortudo. E assim se convoca a Assembleia Nacional. Os nobres não estavam afim, pois os povos queriam seus direitos. Assim os 3 estados se juntaram para discutir. O povo com a esperança de uma nova França. Lá fora os servos esperavam qual decisão ia repercutir. Aguardavam com atenção notícias de mudança. Cada estado tem direito a um voto, mas isso é opcional. Vamos ver quem a França mais devoto. Inicia-se assim a Assembleia Nacional. Eu quero os meus direitos. Ao menos isso poderia ser feito. Espero sair daqui satisfeito. Temos todo o poder, infiéis vocês são. Vamos vencer, pois não aceitam a condição em questão. Nós somos os melhores, vocês os piores. Como argumento, tenho vários fatores. Nossos direitos queremos, pois vocês tentamos. Na miséria vivemos e impostos pagamos. Você tem o dinheiro dos impostos. Nosso lar está bom galinheiro, mas parecemos expostos. Vocês tomam as decisões políticas sem nos consultar, o que não vale as nossas críticas, mas suas regalias temos que pagar. Direito político queremos, pois somos a maioria. Impostos para todos requeremos, não é só vocês que têm direito à regalia. Vocês se fiquem quietos, pois nós somos os melhores. Obedeçam aos decretos, pois são os piores. Pobres vocês são, nas nossas terras vocês moram. Tem mais que aceitar a condição em que estão e contra nós vocês conspiram. O nosso voto é contra, nós não devemos pagar impostos. Não me importa se vocês são contra, o direito político é só nosso. Com os nobres concordamos, pois o luxo visamos, contra vocês estamos. Nosso voto é contra vocês, esse direito vocês não devem ter. Desistam de uma vez e vocês devem obedecer.
As propostas foram apresentadas, as opiniões foram dadas, a disputa foi complicada. Os votos foram dados do primeiro, segundo e terceiro estados. Agora vamos ver os resultados. 1 voto a favor, 2 contra. Afinal, nada muda em nossa França. Encerra-se assim a Assembleia Nacional. Os servos não aceitaram, contra nós se rebelaram e no salão se trancaram. Condições eles impuseram para sair daquele salão. Insistentes eles eram em mudar sua condição. Mas como resultado, os servos ganharam. Então fui derrotado. Então vamos dar a notícia que começaria toda aquela burocracia. Liberté! Igualité! Fraternité. Para a Prússia vou fugir. Trem, meu povo, é isso que farei. Meu governo está para cair. Em pouco tempo já não sou mais rei. Contra a França conspirei na tentativa de restar no meu poder absoluto. Um plano criei, mas minha família ficou de luto. Então eu explicarei por que de luto. Fui reconhecido, preso e decapitado. Por não conseguir meu poder absoluto, fugi para o estado. Então minha decapitação aconteceu. Todos se concentraram na praça quando isso ocorreu. E viram minha desgraça. Agora já sabe como vinha falecer. Após a minha morte, os girondinos ficaram no poder. E minha família não pôde ao trono suceder. Os girondinos são o líder, fazemos parte da burguesia, tínhamos muito poder, somos acostumados a ser tratados com cortesia. Já fui um político, já trabalhei como ajudante de escritório, era muito crítico, assumo o poder do território. Dentro do país, os girondinos perderam o controle da situação. A crise e a inflação aumentaram, desagradando a população. Nesse ponto, os girondinos erraram. Porém, havia o exército dos jacobinos, que o poder queriam também, assim substituindo os girondinos. Esse fato levou a declarar ao povo que a pátria estava em perigo. Talvez acontecesse algo novo, e ele pegou as armas para acabar com o inimigo. Advogado e político da França, meus amigos me chamavam de incorruptível. Eu tinha o dom da liderança, meu governo é para ser infalível. Jacobinos sou o líder, eles comandarei. Assumo o poder, pois eu sou o rei. A todos aterrorizarei, um regime de terror começará. Contra vocês ficarei, uma nova fase se iniciará. Os que antes tinham privilégio, agora irão morrer. Faremos um sacrilégio, todos eles vão sofrer. Sacrilégio, não tire nossos privilégios! Sacrilégio, não tire nossos privilégios! Os seus filósofos tomaram a prefeitura, expulsaram as autoridades leais. Assim eles tomaram toda a nossa cultura. Ao reino eles eram leais. Enfrentaram a Assembleia Legislativa. Assim começou o terror jacobino, invadindo aulas como sua comitiva, assumindo o poder divino. Para meus inimigos era um ditador sanguinário, durante o período de terror. Poderia me tornar lendário, tornando tudo um horror. Assim, criei o Comitê de Salvação da República e pedi a condenação do rei na praça pública. Alas invadimos, muitos matamos, carros destruímos, por destruição habitamos. O líder dos jacobinos veio a morrer, o diretório perdendo o poder. Pelo jeito, seu governo não ia se estender. O povo então pediu Napoleão, jovem general, para derrubar o diretório então e assumir o governo geral. Napoleão eu sou, o diretório derrubei. Em meu governo arrumarei o que o diretório causou, agora eu sou o rei. Logo depois que me casei e virei rei, tudo governei. Comandante do exército da França, fui também imperador, e desde criança sonhei ser administrador. Minha família pertenceu à corte suntuosa, assim tudo se estabeleceu e a corte ficou maravilhosa. Emprego gerarei, com a crise acabarei, este reino reestruturarei. Com um golpe genial, o diretório caiu, para a alegria geral, o poder jacobino se esvaiu. Estabelecerei uma nova constituição, farei da França uma nova nação, com esta legislação. Assim teve fim o sistema absolutista e os privilégios da nobreza, e quase todos obtiveram conquista, mas não muito a realeza. Os pobres conseguiram seus direitos, sua vida melhorou, assim eram vistos com menos preconceitos, e a nobreza se deparou. Afinal, os direitos do homem e do cidadão teve produção. Então, como marco final, este foi o fim da Revolução.